Sua integridade pode estar sendo corroída todos os dias, e você nem imagina. Existem comportamentos que parecem pequenos, quase despercebidos, mas que lentamente vão minando a confiança que as pessoas depositam em você. O mais assustador é que você pode estar praticando essas atitudes diariamente, destruindo relacionamentos e oportunidades, sem sequer perceber o rastro de destruição que deixa para trás. Hoje vou revelar as 4 atitudes que silenciosamente estão sabotando seu caráter e sua credibilidade. Se você deseja ser uma pessoa de palavra, respeitada e admirada pela sua integridade, precisa identificar e eliminar cada uma dessas práticas nocivas da sua vida. Antes de mergulharmos nessa reflexão profunda, quero expressar minha sincera gratidão. Este canal existe graças ao apoio incondicional de cada um de vocês. Cada visualização, cada comentário reflexivo, cada momento que vocês dedicam para assistir e compartilhar nosso conteúdo, representa muito mais do que números para nós. Vocês são parte fundamental dessa jornada de transformação e crescimento espiritual que estamos construindo juntos. Ver como essa comunidade se fortalece, como as pessoas se transformam através dessas reflexões, é o que nos motiva a continuar produzindo conteúdo cada vez mais profundo e relevante. Do fundo do coração, muito obrigado por fazerem parte dessa família e por caminharem conosco nessa busca constante por uma vida mais íntegra e significativa. Quando perdemos a confiança das pessoas, raramente acontece de uma hora para outra. É um processo gradual, construído através de pequenas escolhas diárias que, somadas ao longo do tempo, criam um padrão de comportamento que afasta aqueles que mais amamos e respeitamos. Billy Graham, um dos maiores evangelistas da história, costumava dizer que a integridade é a cola que mantém nossa vida unida. Ele também afirmava que ser íntegro significa ser completo, não dividido contra si mesmo, não fingir ser aquilo que não somos. Essas palavras carregam uma verdade profunda que precisa ser aplicada em cada aspecto da nossa existência. Graham viveu esses princípios de forma tão consistente que mesmo seus críticos reconheciam sua retidão moral. Ele entendia que o caráter não se forma em momentos de grande pressão, mas nas pequenas decisões do cotidiano, quando ninguém está olhando, quando parece que nossas escolhas não importam. É exatamente isso que vamos explorar hoje, como atitudes aparentemente insignificantes podem estar corroendo os alicerces da nossa reputação e da nossa paz interior. Vou compartilhar experiências pessoais e reflexões que podem ser desconfortáveis, mas que são absolutamente necessárias para quem deseja viver com autenticidade e propósito. Atitude 1. Murmuração. O câncer dos relacionamentos. A primeira atitude destrutiva que precisa ser eliminada da nossa vida é a murmuração. Diferente da simples conversa casual, a murmuração tem uma natureza venenosa que contamina todos os ambientes por onde passa. É aquela tendência de comentar negativamente sobre a vida alheia, de especular sobre motivações, de criticar decisões que não nos dizem respeito. Parece inofensivo, até natural, mas a murmuração revela algo muito sério sobre nosso caráter. Demonstra que não somos pessoas seguras para confidências, que nossa palavra não tem valor e que nos alimentamos das fraquezas alheias para nos sentirmos superiores. Billy Graham frequentemente alertava sobre os perigos da língua descontrolada, lembrando que as palavras têm poder de vida e morte, e aqueles que amam falar colherão as consequências. Lembro-me vividamente de uma situação que presenciei. Quando trabalhava em uma empresa de marketing, havia uma colega, vamos chamá-la de Patrícia, que era extremamente talentosa e dedicada, mas tinha o hábito de sempre encontrar algo negativo para comentar sobre os outros funcionários. Durante os intervalos para o café, ela invariavelmente direcionava a conversa para criticar a forma como alguém se vestia, questionar as competências de outro colega, ou especular sobre a vida pessoal dos supervisores. No início, confesso que até achava engraçado, parecia uma forma de entretenimento, mas com o tempo, comecei a perceber um padrão perturbador. As pessoas começaram a se afastar dela, as promoções passaram a ser direcionadas para outros funcionários, e ela, gradualmente foi sendo excluída de projetos importantes. O mais triste é que Patrícia nunca entendeu o motivo.
Ela era competente, trabalhadora, pontual, mas sua língua descontrolada havia criado uma atmosfera de desconfiança ao seu redor, que se tornou impossível de ignorar. A murmuração funciona como uma profecia autorrealizada. Quando você constantemente aponta defeitos nos outros, as pessoas automaticamente se perguntam que defeitos você enxerga nelas. Quando você critica as escolhas alheias, todos se questionam como você julga as decisões deles. É um ciclo vicioso que isola você gradualmente, criando uma barreira invisível entre você e relacionamentos mais profundos e significativos. Billy Graham costumava ensinar que, antes de apontar o cisco no olho do seu irmão, examine a trave no seu próprio olho. Essa sabedoria bíblica nos lembra que nossa tendência natural é ver com clareza os defeitos alheios, enquanto permanecemos cegos às nossas próprias falhas. A pessoa íntegra escolhe conscientemente focar em conversas que edificam, que inspiram, que constroem pontes ao invés de muros. Ela entende que cada palavra pronunciada é uma semente plantada que inevitavelmente gerará frutos, positivos ou negativos. Quando escolhemos murmurar, plantamos sementes de divisão, desconfiança e negatividade. Quando escolhemos edificar, plantamos sementes de união, esperança e crescimento mútuo. Atitude 2. Quebrar compromissos quando sua palavra perde o valor. A segunda atitude, que silenciosamente destrói nosso caráter, é a tendência de quebrar compromissos e não honrar nossa palavra. Vivemos em uma sociedade onde prometer parece mais fácil do que cumprir, onde dar nossa palavra virou algo casual, descartável. Mas quando não cumprimos o que prometemos, não estamos apenas faltando com um compromisso isolado, estamos comunicando algo muito mais profundo sobre quem somos. Que nossa palavra não tem valor, que não somos confiáveis, que nossas prioridades podem mudar conforme nossa conveniência. Billy Graham sempre enfatizava que um homem íntegro é aquele cuja palavra é seu contrato, cujo aperto de mão vale mais que 1000 documentos assinados. Ele viveu essa filosofia de forma tão consistente que, durante décadas de ministério, construiu uma reputação inabalável baseada simplesmente no fato de que, quando Billy Graham dava sua palavra, você podia ter certeza absoluta de que ele cumpriria. Há cerca de 6 anos, vivi uma experiência que me marcou profundamente e me ensinou o verdadeiro peso das promessas quebradas. Meu cunhado, Roberto, que trabalha como engenheiro civil, havia organizado uma reunião familiar para comemorar os 70 anos da nossa avó. Ele passou semanas planejando cada detalhe, decoração temática com fotos antigas da família, cardápio especial com os pratos favoritos da vovó, convites personalizados para cada parente. Quando ele me convidou, eu imediatamente disse que estaria presente, que não perderia por nada no mundo. Prometi até ajudar com a organização no dia anterior. Mas na semana do evento, surgiu uma oportunidade de participar de um workshop sobre investimentos que eu havia tentado conseguir vaga por meses. Era um sábado, exatamente no mesmo horário da festa da vovó. Minha mente começou a racionalizar. A família vai entender. É só uma vez, posso visitar a vovó em outro momento. No dia da festa, enviei uma mensagem explicando minha ausência e fui para o workshop. Durante todo o evento, eu não conseguia me concentrar completamente. Havia uma inquietação no meu coração que eu não conseguia explicar. Quando voltei para casa e vi as fotos da celebração, percebi algo que me partiu o coração. Havia uma cadeira vazia ao lado da vovó, com um cartãozinho com meu nome. Roberto havia reservado aquele lugar especial para mim, acreditando na minha palavra. Mais tarde, descobri que a vovó havia perguntado várias vezes onde eu estava, que ela estava ansiosa para conversar comigo sobre um projeto que eu havia mencionado na última visita. A festa foi linda, mas minha ausência deixou uma marca. Não houve discussão, não houve conflito aberto, mas algo mudou. Roberto continuou sendo cordial, mas nunca mais me incluiu nos planejamentos familiares da mesma forma. Minha credibilidade havia sido abalada por uma escolha que, na época, pareceu racional, mas que na verdade revelou onde estavam minhas reais prioridades. Billy Graham ensinou que pequenas infidelidades em áreas aparentemente insignificantes revelarão nossa verdadeira natureza quando enfrentarmos grandes tentações. Quando quebramos pequenos compromissos, estamos treinando nosso caráter para falhar em momentos cruciais.
quando nossa palavra não tem valor nas situações cotidianas? Como podemos esperar que as pessoas confiem em nós, quando as apostas forem altas? A integridade não é algo que ligamos e desligamos conforme a conveniência. É um estilo de vida, uma escolha constante de honrar nossos compromissos mesmo quando isso exige sacrifício. As pessoas íntegras entendem que sua palavra é sagrada, que cada promessa feita é um contrato moral que precisa ser respeitado. Elas aprenderam que é melhor prometer menos e cumprir tudo, do que prometer muito e decepcionar constantemente. Quando você se torna conhecido como alguém cuja palavra tem valor, você constrói um capital de confiança que abre portas, fortalece relacionamentos e cria oportunidades que o dinheiro não pode comprar. Sei que muitos de vocês que estão assistindo podem estar se reconhecendo nessas reflexões, e isso é completamente normal. Todos nós já passamos por situações onde nossas atitudes não refletiram nossos valores mais profundos. Por isso, quero fazer um convite especial para você. Se este conteúdo está tocando seu coração, se você está sentindo que precisa fazer algumas mudanças importantes na sua vida, clique agora no botão de inscrição do canal. Mais do que números, estamos construindo uma comunidade de pessoas comprometidas com o crescimento pessoal e espiritual. E já que estamos falando sobre compromissos, quero propor um desafio prático. Nos comentários, compartilhe uma área da sua vida onde você reconhece que precisa ser mais íntegro. Pode ser na questão dos compromissos, da murmuração, ou qualquer outra atitude que você identificou durante este vídeo. Não precisa entrar em detalhes pessoais, mas esse ato de reconhecimento público é um primeiro passo poderoso para a transformação real. Quando verbalizamos nossas intenções de mudança, criamos uma responsabilidade que nos ajuda a perseverar. Sua transparência pode inspirar outras pessoas que estão enfrentando lutas similares. Atitude 3. Falar sem escutar o egocentrismo. Disfarçado, a terceira atitude que destrói nosso caráter de forma silenciosa é nossa tendência de falar sem verdadeiramente escutar. Vivemos em uma época onde todos querem ser ouvidos, mas poucos estão dispostos a ouvir. Interrompemos conversas, finalizamos frases alheias e constantemente preparamos nossa resposta, enquanto a outra pessoa ainda está falando. Essa atitude, que muitas vezes é confundida com entusiasmo ou participação ativa, na realidade revela algo muito mais profundo e preocupante, um egocentrismo disfarçado que coloca nossos pensamentos, opiniões e experiências sempre em primeiro lugar. Billy Graham, conhecido por sua humildade e capacidade de conexão com pessoas de todas as esferas sociais, costumava dizer que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca por uma razão muito específica. Devemos ouvir 2 vezes mais do que falamos. Ele praticava essa filosofia com tamanha consistência que presidentes, líderes mundiais e pessoas simples do povo se sentiam genuinamente ouvidos e compreendidos em sua presença. Durante meus primeiros anos trabalhando em vendas, eu era exatamente o tipo de pessoa que falava mais do que escutava. Acreditava que meu sucesso dependia da minha capacidade de persuasão, da velocidade com que conseguia apresentar argumentos, da habilidade de rebater objeções, antes mesmo que fossem completamente formuladas. Em reuniões com clientes, eu mal esperava eles terminarem de explicar suas necessidades. Assim que identificava uma oportunidade de peixe, lá estava eu, interrompendo o fluxo natural da conversa para inserir minha proposta. Achava que estava demonstrando conhecimento e proatividade, mas na realidade estava comunicando algo completamente diferente, que eu não estava genuinamente interessado em entender suas necessidades, apenas em vender meu produto. A mudança aconteceu através de uma experiência humilhante, mas extremamente educativa. Estava negociando um contrato importante com uma empresa de tecnologia, e o diretor comercial, um homem chamado Fernando de aproximadamente 55 anos, estava explicando os desafios específicos que eles enfrentavam com seu sistema atual. Ele havia começado a falar sobre problemas de integração, quando eu, impaciente, o interrompi para apresentar nossa solução. Fernando parou de falar, me olhou com uma expressão que misturava surpresa e decepção, e disse algo que nunca esqueci: jovem, você está tão ansioso para vender que esqueceu de comprar a ideia do cliente.
Como você pode oferecer a solução certa se não ouviu completamente qual é o problema? Ele encerrou a reunião educadamente, mas firmemente, e eu saí dali sabendo que havia perdido muito mais que um contrato. Havia perdido uma oportunidade de aprender, de crescer, de verdadeiramente servir. Billy Graham ensinava que a humildade genuína se manifesta através da nossa disposição de colocar os outros em primeiro lugar, e isso inclui suas palavras, suas ideias, suas preocupações. Quando interrompemos constantemente, estamos comunicando que nosso tempo é mais valioso, nossos pensamentos são mais importantes, nossas contribuições são mais relevantes. É uma forma sutil, mas destrutiva, de arrogância que afasta as pessoas e impede a formação de relacionamentos profundos e significativos. A pessoa íntegra aprendeu a arte da escuta ativa, que vai muito além de simplesmente ficar em silêncio, enquanto o outro fala. Ela ouve com a intenção de compreender, não apenas de responder. Ela faz perguntas que demonstram interesse genuíno. Reflete de volta o que escutou para confirmar entendimento, e honra o tempo e a confiança que a outra pessoa está investindo na conversa. Quando você se torna conhecido como alguém que realmente escuta, você se torna um refúgio em um mundo barulhento, uma pessoa para quem outros naturalmente se dirigem quando precisam ser compreendidos. Atitude 4. Viver reclamando quando a negatividade se torna a identidade. A quarta e última atitude, que silenciosamente destrói nosso caráter, é o hábito de viver reclamando constantemente. Todos nós enfrentamos dificuldades, frustrações e desapontamentos, isso faz parte da experiência humana. O problema surge quando a reclamação deixa de ser uma reação ocasional para se tornar nossa forma predominante de interagir com o mundo. Quando desenvolvemos o hábito de sempre encontrar algo negativo para comentar, de sempre focar no que está errado ao invés do que está certo, não apenas afetamos nosso próprio estado mental, mas também nos tornamos uma fonte de energia negativa para todos ao nosso redor. Billy Graham frequentemente falava sobre a importância da gratidão e da perspectiva correta diante das adversidades. Ele costumava dizer que um coração grato é não apenas a maior virtude, mas a fonte de todas as outras virtudes. Graham viveu essa filosofia mesmo durante os momentos mais desafiadores de sua vida, escolhendo conscientemente focar nas bênçãos ao invés dos problemas, nas oportunidades ao invés dos obstáculos. Houve um período na minha vida, há aproximadamente 8 anos, quando eu havia desenvolvido um padrão mental extremamente negativo, sem nem perceber. Havia passado por algumas decepções profissionais consecutivas, um projeto importante que não deu certo, uma promoção que não veio, alguns investimentos que resultaram em prejuízo. Gradualmente, sem me dar conta, comecei a ver problemas em tudo. Se o atendimento no restaurante demorava, eu reclamava. Se o trânsito estava pesado, eu murmurava. Se um amigo cancelava um compromisso, eu ficava irritado e comentava sobre a falta de consideração das pessoas. Minha esposa tentava me alertar sutilmente, sugerindo atividades que pudessem melhorar meu humor, mas eu estava tão imerso nessa mentalidade negativa que interpretava até mesmo seus cuidados como críticas disfarçadas. O momento de despertar veio através de uma conversa com meu filho mais novo, que na época tinha apenas 12 anos. Estávamos voltando de uma partida de futebol dele quando ele, com aquela sinceridade desarmante das crianças, me fez uma pergunta que me atravessou como uma flecha. Pai, por que você nunca está feliz? Parece que você sempre encontra alguma coisa ruim para falar. Suas palavras me pegaram completamente desprevenido. Tentei me defender, explicar que eu não era uma pessoa negativa, que apenas estava passando por um período difícil. Mas quando cheguei em casa e comecei a refletir honestamente sobre meu comportamento das últimas semanas, tive que admitir uma verdade dolorosa: meu filho estava certo. Eu havia me tornado exatamente o tipo de pessoa que eu mesmo evitaria em ambientes sociais, alguém que drena energia, que encontra problemas onde outros veem oportunidades, que contamina o ambiente com negatividade constante. Billy Graham ensinava que nossa perspectiva determina nossa experiência de vida mais do que nossas circunstâncias. Ele compreendia que duas pessoas podem enfrentar exatamente os mesmos desafios e ter experiências completamente diferentes, dependendo da atitude mental que escolhem adotar.
A pessoa que vive reclamando se torna prisioneira de suas próprias palavras negativas, criando um ciclo vicioso, onde a negatividade atrai mais situações para reclamar. Por outro lado, a pessoa que escolhe conscientemente focar no que é positivo, mesmo em meio às dificuldades, desenvolve uma resiliência e uma capacidade de superação que se tornam verdadeiros ímãs para oportunidades e relacionamentos saudáveis. Isso não significa ignorar problemas reais ou viver em negação, mas sim escolher uma abordagem construtiva que foca em soluções, ao invés de se fixar nos problemas. Quando você para de reclamar e começa a agir, quando substitui a crítica constante pela busca de alternativas, você não apenas melhora sua qualidade de vida, mas se torna o tipo de pessoa que outros admiram e querem ter por perto. A transformação não acontece da noite para o dia, mas começa com pequenas escolhas conscientes que fazemos diariamente. Cada vez que sentimos o impulso de reclamar, podemos pausar e nos perguntar: esta reclamação vai resolver alguma coisa ou apenas vai espalhar negatividade? Se há algo que podemos fazer para melhorar a situação, devemos agir. Se não há nada que possamos fazer, devemos aceitar com serenidade e redirecionar nossa energia para algo produtivo. Billy Graham viveu quase um século e, mesmo enfrentando críticas, pressões e desafios imensos, escolheu manter uma perspectiva esperançosa que inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele entendia que nossa atitude é uma das poucas coisas sobre as quais temos controle total, e que essa escolha diária determina não apenas nossa felicidade, mas também nossa capacidade de influenciar positivamente as vidas das pessoas ao nosso redor. Conclusão: o caminho da transformação genuína. Se você chegou até este ponto, isso demonstra um coração sincero, em busca de crescimento e transformação. Reconhecer nossos defeitos é sempre doloroso, mas é também o primeiro passo essencial para uma vida de maior integridade e propósito. Hoje exploramos 4 atitudes que silenciosamente corroem nosso caráter: a murmuração que destrói relacionamentos, os compromissos quebrados que desvalorizam nossa palavra, o hábito de falar sem escutar que revela nosso egocentrismo, e a reclamação constante que nos aprisiona na negatividade. Cada uma dessas atitudes pode parecer pequena, quase insignificante, mas quando praticadas consistentemente, elas criam um padrão de comportamento que afasta as pessoas, limita nossas oportunidades e, mais importante ainda, nos impede de nos tornarmos a versão mais íntegra e autêntica de nós mesmos. Billy Graham costumava dizer que a integridade é fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está olhando. Essa definição simples, mas profunda, captura a essência do que significa viver com caráter genuíno. Não se trata de perfeição, todos nós falhamos, todos nós temos áreas que precisam de crescimento. Trata-se de um compromisso diário de escolher o que é certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém vai saber, mesmo quando podemos escapar impunes de uma escolha moralmente questionável. A pessoa íntegra entende que cada pequena escolha é um tijolo na construção do seu caráter, e que a consistência nessas pequenas decisões é o que determina quem nos tornamos no longo prazo. A boa notícia é que nunca é tarde para começar de novo. Independente de quantos erros você cometeu no passado, de quantas vezes sua integridade foi questionada, de quantos relacionamentos foram prejudicados por essas atitudes destrutivas, você pode escolher, a partir de hoje, ser diferente. Pode escolher ser a pessoa que edifica ao invés de destruir, que cumpre sua palavra mesmo quando é inconveniente, que escuta com genuíno interesse e que enxerga oportunidades onde antes via apenas problemas. Essa transformação não acontece através de esforço próprio apenas, mas através de uma decisão consciente de alinhar nossas ações com nossos valores mais profundos, e, para aqueles que têm fé, através da busca constante pela sabedoria e força que vem de uma relação autêntica com Deus. Quero terminar fazendo um convite especial e caloroso para cada pessoa que está assistindo. Se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, se você se sentiu desafiado a examinar sua própria vida e fazer algumas mudanças importantes, por favor, considere se juntar à nossa família aqui no canal. Clique no botão de inscrição, não apenas como um gesto de apoio, mas como um compromisso pessoal de continuar essa jornada de crescimento conosco. Mais do que isso, quero ouvir sua história. Nos comentários, compartilhe conosco
Qual dessas 4 atitudes mais chamou sua atenção? Você tem alguma experiência pessoal que gostaria de compartilhar sobre como essas atitudes afetaram sua vida ou a vida de pessoas próximas? Sua transparência e vulnerabilidade podem ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. Às vezes, saber que não estamos sozinhos em nossas lutas faz toda a diferença no mundo. Vamos construir juntos uma comunidade onde a honestidade é valorizada, onde o crescimento é celebrado, e onde cada pessoa se sente encorajada a se tornar a melhor versão de si mesma. Sua história importa, sua jornada tem valor, e estamos aqui para caminhar juntos rumo a uma vida de maior integridade, propósito e significado.